Meu nome é Fábio Monteiro, sou pós-graduando no curso de Educação Tecnológica do Cefet e vim fazer uma atividade, né, atividade 3 do módulo Currículo e Avaliação, que consiste em responder algumas perguntas dentro de um tema específico. Então a primeira pergunta é: apresente argumentos que ilustrem a dimensão política do currículo. Bom, vamos lá. Todo conhecimento é considerado político, pois pode servir à promoção da justiça, da liberdade, da melhoria de vida dos empobrecidos, por exemplo, ou pode servir à submissão, à dependência. Antes de educar, nós, educadores, nos perguntamos para que sociedade, para que país, para que mundo queremos educar. Bom, conforme lido no material, né, material do módulo 5, para Severino, ao conjunto das normas, regras e leis que se sustentam a partir de determinados valores é o que denominamos moral. A moral é o campo em que se encontram as noções de bem e mal, que define o que deve ser buscado e afastado da vida das pessoas. A dimensão moral, portanto, está presente no comportamento de todos, individual e coletivamente, e manifesta-se nas relações humanas. A norma moral tem um impressionante caráter imperativo. Novamente, a norma moral tem um impressionante caráter imperativo. Os valores se impõem com força normativa e prescritiva, quase que ditando como e quando as ações devem ser conduzidas. Conforme constata Paulo Freire, a educação deve ser política, ou seja, todo o ensino tem caráter ideológico desde o momento do perfil escolhido para os alunos através do PPP. Nas escolhas dos conteúdos a serem trabalhados, por exemplo, que privilegiam determinado grupo de saberes, que expressam determinado grupo de crenças e valores. Segundo, então, mais para a gente determinar, né, o porquê do político, né, justamente para formar um cidadão, para formar, através da educação, formar o cidadão. Então, toda a educação, né, todo o envolto da educação é política, né? Segunda pergunta, na verdade, são duas perguntas em uma, tá? Então, a segunda pergunta, ela diz: identifique pelo menos 2 fatores que podem dificultar a implementação de currículos efetivamente inclusivos e multiculturais. E na segunda questão ele diz: proponha ações para resolver ou atenuar os problemas identificados por você no item anterior. Então eu fiz uma resposta única, tá? Eu vou dar os 2 fatores e a partir daí também já uma forma de atenuar, né, ou diminuir, ou atenuar ou resolver esse problema, né, esses problemas. Bom, o currículo deve trabalhar em prol da formação das identidades abertas à pluralidade cultural, visando a paz e a ética nas relações interpessoais, para a crítica às desigualdades sociais e culturais, visando a formação de cidadãos críticos, contemplando conteúdos e estratégias de aprendizagem que capacitem o ser humano a viver em sociedade. Um primeiro problema eu identifico, por exemplo, com o ensino religioso, que é previsto no currículo em forma de conteúdo pedagógico, né? Nada mais é do que a afirmação de um modelo cristão que já predomina a sociedade moderna e é igualmente reproduzido, legitimado e reforçado na escola. A gente já, dentro do ensino religioso, a gente já de longa data, né, a gente tem um modelo cristão, né? E muitas vezes não é o que algumas religiões pregam, né, ou prezam, enfim. Uma forma de atenuar esta ideia de ensino seria a implementação de feiras e palestras que tragam o conhecer sobre outras formas de religião, para que o educando entenda mais sobre determinada religião antes de impugná-la ou simplesmente ser contra ela, muitas vezes de forma agressiva, né? O que acontece, né? A intolerância religiosa é um mal, né, que a escola poderia tentar diminuir ou tentar reduzir
dada informações sobre a religião de cada um dos cidadãos, né, de cada uma das pessoas. Segundo problema também, né, outro fator difícil a ser trabalhado é a educação especial. A escola deve primeiramente diminuir ou remover barreiras que impeçam a aprendizagem. Deve-se entender que a educação inclusiva é uma adaptação do meio ao sujeito e vice-versa. Em países desenvolvidos hoje, não se fala de educação especial ou educação de necessidades especiais. Se fala em educação inclusiva para todos, né? A educação deve ser inclusiva para todos. Uma forma de diminuir esta barreira seria a implementação de professores especialistas na educação. Dentro das escolas, né, dentro da sala de aula, professor especialista, né, no caso, para cada uma dessas crianças. Outro fator difícil a ser trabalhado é a educação especial. A escola deve primeiramente diminuir ou remover barreiras que impeçam a aprendizagem. Deve-se entender que a educação inclusiva é uma adaptação do meio ao sujeito e vice-versa. Em países desenvolvidos, não se fala em educação especial ou educação de necessidades especiais, né? Se fala em educação inclusiva para todos, né? Uma forma de diminuir esta barreira seria a implementação de professores especialistas na educação especial, que já acontece já em algumas escolas, né? Existem professores especialistas, né, em educação inclusiva, trabalhando junto com o professor da sala de aula, por exemplo, né, de forma a auxiliá-lo na inclusão desse aluno ao meio. Junto com o professor do ensino regular, já que este não teve acesso sobre o ensino inclusivo durante sua formação. Muitos dos professores, né, que atuam hoje não tiveram acesso à educação inclusiva, né, ao conteúdo sobre a educação inclusiva. Então, a princípio, eles teriam a necessidade, né, tem a necessidade de um professor especial, um professor especialista, para que auxilie, né, cada um desses professores. Em paralelo, oferecer a estes professores cursos de extensão ou de especialização sobre educação inclusiva para que estes possam trabalhar ainda melhor dentro da unidade escolar. Bem, era isso que eu queria falar e eu espero que, apesar de alguns barulhos, né, que tenha sido produtivo. Muito obrigado.